Bem-vindo, amigos, a esta edição especial de nossa série Marcos da Profecia. Eu estou muito contente que vocês estão assistindo. Alguns de vocês nos assistem ao vivo pela televisão, outros pela internet. Nós recebemos e-mails e mensagens no Facebook de pessoas que estão nos acompanhando a todo mundo. É muito gratificante saber disso. E eu também agradeço a presença de nossa auditória aqui, presente em Albuquerque, New México. Aqui eu me sinto em casa, porque já moramos aqui e eu ainda tenho familiares aqui. É um prazer enorme estar com vocês. Eu fico feliz que vocês decidiram estar aqui conosco nessa manhã. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje à noite? Não é noite, eu estou acostumado a falar isso. A apresentação desta manhã será um especial. Não é um estudo bíblico regular, onde nós seguimos uma lição. Uma das coisas que eu geralmente faço quando temos esses encontros é eu separo um tempo para compartilhar com vocês a minha experiência pessoal, de como eu cheguei à conclusão das coisas que eu estou pregando a vocês. E sabendo o transfundo às vezes ajuda. Às vezes relutamos em contar nossa história na primeira ou segunda noite, para não corrermos o risco de perdermos toda a credibilidade uma vez que vocês escutem a história. Mas vocês sabem, sempre há o risco quando você separa um tempo como esse e passa os próximos 40 ou 50 minutos falando sobre você mesmo. É muito fácil perder o foco do verdadeiro significado que é falar sobre Deus. E sempre há o risco de que você conta uma história, de virar uma história de pescador. O pescador dizendo, uma vez eu peguei um peixe desse tamanho e continua aumentando cada vez que você conta. Assim como uma garota que queria deixar uma boa impressão. Quando ela faz uma apresentação de um livro diante de toda a turma sobre Abraham Lincoln, essa pequena garota estava na frente da turma, ela falou, Abraham Lincoln nasceu em uma idade precoce, em uma cabana de pau a pique que ele construiu com suas próprias mãos. Então, às vezes, as histórias podem se tornar maiores do que a vida. Então, eu quero manter a perspectiva e mostrar como Deus conduziu. Gostaria de começar com um verso da Bíblia, e esse é o primeiro livro de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse será o meu objetivo, de falar sobre ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu realmente vivi uma vida de trevas antes de aprender a verdade da Bíblia. Agora, o que eu estou compartilhando com vocês está em um livro. Eu sempre fico chocado de como Deus abençoou e de quão grandes foram as tiragens dele. Alguns anos atrás eu costumava compartilhar essas histórias nos encontros campais e a querida irmã Maria Tucker, que é uma professora escolar, disse, Doug, você precisa escrever isso. E eu disse que eu não era um escritor. E ela continuou me pedindo e disse, vamos fazer assim, você grava uma fita e eu escrevo. E nós fizemos isso e fui adicionando algumas coisas no processo e ela escreveu esse livro e é incrível como Deus tem abençoado esse livro. Até hoje está nas livrarias traduzido em 10 línguas diferentes. É a única razão pela qual eu compartilho isso com vocês é porque isso é um milagre, porque nem ela nunca tinha escrito um livro, nem eu. E Deus tem usado isso para trazer tantas pessoas a Ele e nós damos graças a Ele por isso. O nome dele é O Milionário da Caverna. E o tema que eu gostaria de compartilhar com você nessa semana é bem simples. O mundo está à busca de felicidade, mas a maioria do mundo está procurando a felicidade no lugar errado. As pessoas pensam que a felicidade vem da fama, da fortuna, ou de ter muitos amigos, ou popularidade, ou de coisas materiais, ou alguma satisfação física. Essas coisas não trazem felicidade verdadeira e duradoura. Vocês sabem qual é a literatura mais vendida na América do Norte? A Bíblia é o livro mais vendido, mas acreditem ou não, as literaturas mais populares da América do Norte são os tabloides que você encontra perto dos caixas dos mercados. Eu sei que vocês não compram, mas se você compra, não levante a mão, porque a percepção do seu QI irá provavelmente cair alguns pontos. Porque eles certamente têm algumas capas estranhas, mas vocês as veem quando vão ao caixa, certo? Quantos de vocês admitem que vocês olham quando estão esperando na fila do caixa? Vocês olham a notícia na capa e algumas vezes você dá uma folheada e uma risada contida ao ver as coisas absurdas que eles colocam lá para poder vender a revista. Eu lembro de uma que chamou minha atenção. A notícia era Rudolph, a rena do nariz vermelho encontrado em um frigorífico de carnes.
Saibam que, na realidade, a minha mãe costumava escrever para essas revistas. Era chamada O Globo da Meia-Noite, ou Notícias Semanais, e ela estava fazendo comentários sobre Hollywood para algumas delas. Mas a outra razão para a qual essas revistas são populares é tipicamente porque eles estão lidando com as vidas das estrelas, dos ricos, dos famosos, e as pessoas compram isso porque talvez elas sentem que a vida deles é perfeita e eles desejam algum excitamento ou vicariamente querem ler sobre essas pessoas e desejam que eles estivessem vivendo esse tipo de vida. Há muitas pessoas infelizes com suas vidas. Agora, eu vim de um conjunto muito incomum de pais. Eu vou separar um momento e compartilhar sobre isso. Aliás, essa é a minha mãe e o meu pai. Vocês já ouviram falar na expressão os opostos se atraem? É estranho e irônico que pessoas que são tão opostas acabam de algum jeito se casando. Eu não sei se isso foi mais verdade com a minha mãe e o meu pai. A minha mãe era judia e o meu pai veio de um contexto batista. A minha mãe era uma democrata e meu pai era um republicano. A minha mãe nasceu na cidade de Nova York. E meu pai nasceu numa cidade pequena em Oklahoma. Ele era um garoto do campo. Eles eram os mais opostos que existiam. De algum jeito, eles se encontraram no sul da Califórnia e se casaram. Foi o segundo casamento dos dois. E como resultado, meu irmão e eu acabamos vindo a este mundo. Apenas um pouquinho sobre o meu pai. Ele nasceu muito pobre em Oklahoma. E o pai dele morreu quando ele tinha 7 anos de idade, deixando ele com 3 irmãos mais novos. Na realidade, sua mãe estava grávida do mais novo quando seu pai morreu. E isso aconteceu durante a depressão econômica em Oklahoma. Alguns de vocês já escutaram a história chamada Grapes of Wrath, ou Dusted Bowl. Ele passou por todas essas coisas, tinha vindo para a Califórnia procurando emprego, porque havia uma grande pobreza durante aqueles tempos. Assim, ele decidiu, já quando pequeno, ele começou a trabalhar com 7 anos de idade, de que ele nunca mais queria ser pobre de novo. E ele era um homem muito determinado. E de algum jeito ele conseguiu concluir o ensino médio e teve umas experiências básicas de faculdade, fez treinos para aviação, isso o fascinava. Ele conhecia Emilia Earhart e Charles Lindbergh e algumas dessas pessoas, e havia muito sobre aviação acontecendo na Califórnia naquela época, e o meu pai se tornou um instrutor de voo. E a guerra começou. E ele entrou para a Segunda Guerra Mundial, no que nós chamamos hoje de Força Aérea. E ele estava lá no dia D, na Europa. Essa é uma foto do meu pai na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ele percebeu que havia um grande futuro na aviação. Então ele começou a comprar os aviões excedentes da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem, depois da guerra, os Estados Unidos tinham todos esses aviões e eles não sabiam o que fazer com eles e começaram a vender. O Havaí tinha todos aqueles aviões. Eu lembro do meu pai contando a história de como ele voou para o Havaí, comprou um DC-3 e voou sozinho do Havaí de volta. Eu não sei se vocês sabem quão longe é isso em um DC-3, mas era aproximadamente 24 horas de voo e você tem que encher o avião de combustível, e você tem que encher a cabine com combustível, você tem que amarrar os comandos com cinto de segurança. Não existe GPS. Naquela época eles usavam uma bússola e se você perdesse a direção de onde estava indo, você não saberia onde pousar. Mas de alguma forma ele conseguiu e disse que foi o dia mais longo de sua vida, indo e voltando do Havaí. Ele começou com negócios de compra, venda e arrendamento de aeronaves, até que chegou a ser a maior empresa de arrendamento de aeronaves do mundo, chamada International Air Leasing, e ele ganhou muito dinheiro. E há o que eu poderia falar sobre meu pai, mas ele foi muito bem sucedido. Mesmo na internet, eles o chamam de magnata da aviação. Foi onde eu escutei essa palavra pela primeira vez. Ele conhecia pessoas como Howard Hughes, Katie Kerkorian e um número grande de pessoas famosas na aviação. E aí trabalhou muito em torno de Califórnia, no aeroporto de Burbank, onde eu e meu irmão nascemos. Aqui você pode ver algumas manchetes. George Batchelor como a pessoa mais influente do ano, claro que no sul da Califórnia. Aqui George Batchelor, senhor aviação de Miami, eventualmente ele mudou a sua empresa do sul da Califórnia para o sul da Flórida, onde ele passou os últimos 30 anos de sua vida. E ele era um homem muito ativo. Gostava de carros de corrida, esqui aquático, aviões. Ele tinha muito dinheiro, milhões de dólares.
Esta foto, acreditem se quiser, sou eu, há muito tempo atrás, com uma das minhas madrastas. Meu pai tinha carros esportivos, jatinhos. Quando ele quis comprar o melhor jatinho, e ele não tinha certeza qual era o melhor para comprar, então ele comprou 3, testou todos e vendeu os outros 2. Eu acho que ele ainda lucrou com isso. Enfim, ele era um homem de negócios, muito bem-sucedido, determinado. Mas ele não era muito feliz. Ele se casou 5 vezes. E a primeira esposa e o bebê dele morreram em um acidente de avião no sul da Califórnia. E ele era para estar nesse avião. Ele falou que se tivesse no avião, o acidente não teria acontecido. Então ele teve que enfrentar o sentimento de culpa. Aí eu e meu irmão nascemos. O meu irmão nasceu com fibrose cística e o meu pai e minha mãe decidiram que eles não deveriam ter mais filhos depois disso. Aqui é quando ele tinha 71 anos. Esse é um recorte do jornal em Miami. Aos 71 anos, pioneiro da aviação George Batchelor não está pronto para parar. Ele comanda uma das maiores empresas de Miami, pilota um jato, faz corridas de carro, jet skis e está prestes a se casar com uma noiva de 29 anos. Só para vocês terem uma ideia, essa na verdade é a esposa número 4. Essa é a foto dele com a esposa número 3. Eu sei que eu estou fazendo isso fora de ordem agora. Essa era Betty. Ele ficou casado com ela por 30 anos e ela era a Miss Kentucky. Ela era uma boa mulher, foi minha madrasta. E eu dei a ela muita dor de cabeça. E era difícil de estar casado com meu pai, ele sabia o que queria. O trabalho para ele era tudo, ele trabalhava regularmente 16 horas por dia. Ele então bebia até dormir. Começando na hora do almoço, ele tomava seu primeiro coquetel. E na hora de que chegava em casa, ele estava quase sempre bêbado. Nós sempre ficávamos preocupados se ele estava de bom humor ou de mau humor. E nós corríamos e nos escondíamos se meu pai estava de mau humor. Então, não era sempre um lar feliz. Aqui está uma foto do meu irmão. Essa é uma das poucas fotos que eu tenho. Essa era a esposa número 4. E eu acho que essa foto é de quando eles começaram a namorar. Ela tinha 28, 29 anos. Esse é o meu irmão Falcon. O meu pai deu nomes de aviões para mim e meu irmão, pois eu estava no negócio de aviação. Eu não me dei mal, Douglas, DC, McDonald's, Douglas. A razão pela qual ele escolheu esse nome é que eu nasci perto do aeroporto de Burbank. E bem perto do aeroporto tem um hospital católico e foi lá que eu nasci. Na sala de espera tinha um cartaz e dizia: a única coisa mais rápida do que a cegonha é o McDonald's Douglas. Ele viu isso e pensou que era um bom nome. Douglas, vou chamá-lo assim. E foi assim que recebi esse nome. Então aí não foi tão ruim, porque eu posso achar o meu nome em um chaveiro, mas o nome do meu irmão era Falcon. E é bem difícil ter um nome de Falcon Batchelor. E tem mais. Apesar de meu irmão e eu termos o mesmo pai e a mesma mãe, ele tinha cabelo vermelho, olhos castanhos, e eu tenho olhos azuis. Ele tinha sardas, eu não. Eu não tenho cabelo. No mais, nós temos a mesma altura e constituição. Mas Falcon lutou muito porque ele tinha fibrose cística, o que causou muitos problemas de saúde para ele. E meu pai, com todo esse dinheiro, a felicidade não vem da abundância de coisas. Ele tinha muito estresse. Naquela época, ele tinha milhares de funcionários e ele ficava preocupado o tempo todo o que aconteceria com eles. Ele realmente cuidava bem das pessoas que trabalhavam para ele. Ele pensava o que aconteceria com eles se eles perdessem o emprego, ou se alguma coisa acontecesse comigo. Essa é a minha esposa Karen, e ela é uma médica terapeuta. Aqui ela estava tentando ajudar o meu pai com alguns nódulos que ele tinha nas costas. Mas como meu pai tinha muito dinheiro, ele conhecia vários presidentes, porque ele fazia doações quando eles concorriam a cargos. Assim você tem pelo menos a oportunidade de apertar a mão deles e tirar uma foto, ou fazer uma ligação quando você precisa de algum favor. E esse é o meu pai com o Papa João Paulo II. É que a esposa número 4, que aliás recentemente faleceu há alguns meses atrás, a esposa número 4 era italiana e de algum jeito ela conseguiu isso. E eu acho que o Papa estava fazendo o seu jubileu em 2000. E meu pai disse que pagaria pela aeronave ou algo do tipo. Então, para visitar o Papa, eu acho que custou apenas uns 2 milhões de dólares. Aí você pode tirar uma foto com o Papa também. Então, eu estou apenas mostrando como as coisas realmente funcionam. E o meu pai estava tão encantado, ele me disse que tinha beijado seu anel. E eu disse: pai, eu não me identificava com ele.
Ele disse, quando eu encontrei, lá no Vaticano, com toda a pompa e cerimônias. Falando em cerimônia pomposa, você deveria ter visto a festa. Quando ele se casou com a esposa de número 4. O nome dela era Marianne. A minha família foi convidada, mas foi bem estranho, porque, olha só, a minha esposa, mesmo que ela aparente ser muito mais jovem, ela é apenas 6 anos mais jovem do que eu. Eu sou um pouco rodado, por isso pareço ser mais velho. A esposa de meu pai era mais nova do que minha esposa. Mas vai melhorar, escuta isso. Quando meu pai casou com Marianne, ele tinha um cunhado que tinha 11 anos. E o meu pai tinha 71 ou 72 na época do casamento. Vocês conseguem imaginar isso? Esse aqui é o meu cunhado. Mas esperem, tem mais. Peguem os seus cartões de crédito. Nós vamos dobrar a sua oferta. A sogra do meu pai era mais nova do que eu. Agora as moças estão pensando, como isso funciona? Mas é verdade, era muito estranho. Então, eu só quero que vocês entendam a minha situação. Eu vim de uma família muito estranha. E nós fomos para o casamento que aconteceu em uma praia de Miami. Foi em um museu que era uma mansão, era um lugar muito luxuoso. Tinha várias limusines entrando e militares no Valley Park. E as pessoas com seus trajes finos e drinks. Era um casamento altamente elegante da alta sociedade, helicópteros voando, a imprensa. Ali perto havia uma baía, perto de onde o casamento estava acontecendo. No porto onde meu pai tinha um barco, ele tinha um iate que tinha o nome de A Festa Bachelor. Dentro do barco também era muito bonito. E talvez tenha uma foto dessa em algum lugar, quem sabe mais tarde. Mas alguém cometeu o erro de falar para o nosso filho de 13 anos, o nome dele é Daniel. Falaram para ele, Daniel, quando você for à Flórida e chegar no casamento, você não se esqueça de pular no colo da Mary e falar, vovó, nos conte dos bons e velhos tempos. Eu falei, não falem isso para ele. Ele não fez isso, mas eu acho que ele a chamou de vovó. Isso acabou indo não muito bem. Mas Jesus disse, a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, 15. O dinheiro não é uma boa fundação para a felicidade. Na época que meu pai morreu, ele tinha uma mansão na beira da praia em Miami. Vendeu por milhões. Tinha Rolls Royce, Ferraris, todos esses brinquedos, aviões, carros de corrida, e mesmo assim ele bebia até dormir, todas as noites. Então, quando eu me encontro com pessoas que pensam que se tivessem mais dinheiro seriam felizes, eu penso, doce ilusão. Não funciona desse jeito. Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Porque essas coisas simplesmente se consomem, não trazem felicidade. E você não pode levá-las com você. Você nunca viu um carro funerário levando os seus bens. Já viu? Como Jó disse, nu eu cheguei a esse mundo e nu eu deixo. Eu me lembro quando eu estava parado no enterro de meu pai em Oklahoma. Ele foi enterrado pelos seus pais e isso é tudo o que você consegue. Se você não tem Jesus, você não pode levar nada com você. Então agora eu vou mudar e falar sobre a minha mãe um pouco. Muito diferente, a minha mãe era uma judia. E o nome do meio dela era Tarshish. Ela nasceu na cidade de Nova York e se mudou para a Califórnia com sua família quando era jovem. Eles estavam procurando por uma vida melhor. A minha mãe sempre queria ser famosa. Na minha opinião, ela era muito bonita. E obviamente não puxei minha mãe. Mas ela era muito talentosa. Ela sabia cantar, aprendeu sozinha a tocar violão e tocar piano, tinha várias habilidades. Ela adorava estar na frente. Ela puxou isso do meu avô. Quais de vocês se lembram do The Gong Show? O meu avô participou desse concurso e ele venceu. Então eu tenho uma família muito incomum. Eu já falei isso. De fato, todos os membros da minha família estiveram no noticiário nacional.
por razões completamente diferentes. Assim, não era incomum de escutar que alguma coisa acontecia e a minha família aparecia na mídia. O meu irmão começou uma campanha para crianças com fibrose cística, fizeram uma matéria nacional sobre isso. De qualquer forma, era uma família muito interessante. Ela começou como compositora, e quando ela ainda estava na sua adolescência, ela estava compondo músicas para Elvis Presley. Ela gravou 3 músicas para o Elvis, e através da minha mãe, eu o encontrei 2 vezes. Na verdade, umas 2 vezes, ele estava em um show, e em uma outra vez foi numa reunião de imprensa. E Frank Sinatra, vocês sabem que quando eu compartilho o meu testemunho, os mais jovens nem sabem do que eu estou falando. Frank Ávila, alguém se lembra de Andy Williams? Ele faleceu apenas há alguns anos atrás. E numa das fotos das manchetes de Andy, ele estava no palco cantando uma das músicas que a minha mãe compôs, e ele deixou a minha mãe dançar e eu consegui pegar essa foto pela internet. O nome da música era Pardon Me, Haven't We Met? Desculpa, não o conhecemos. Ela era envolvida com Hollywood, e muita coisa era composição de músicas. Mas por trás disso, minha mãe, ela realmente ficou famosa. Ela era atriz, alguns de vocês já viram Os 10 Mandamentos? Qualquer momento que nós assistimos com nossos filhos, nós falamos, ali está a mamãe. Ela fez uma pequena participação como escrava. Ela só passa, você não consegue vê-la, mas ela teve pequenas participações em grandes filmes com Charles Heston. Na verdade, ela fez 2 filmes com ele, mas na maioria de suas atuações era como crítica de filmes. Ela escrevia artigos que estavam na Off-Broadway. E ela se tornou muito bem-sucedida. Na verdade, ela se tornou a presidente dos críticos dos filmes de Los Angeles. Essa era uma posição muito poderosa, porque quando você está nessa posição, se você dá uma nota boa para um filme, alguns de vocês já escutaram Good Morning America, e a minha mãe foi a crítica de filmes neste programa, ela tinha um programa tipo Syndication, Rich Bachelors Hollywood, há alguns anos atrás. Agora eu estou falando de muitos anos atrás. Durante aquela época, ela era uma posição muito poderosa. Se um crítico falava que o filme é ruim, eles perdiam muito dinheiro. E se falasse que era bom, eles ganhavam muito dinheiro. Então ela conhecia muitas pessoas poderosas e estrelas de Hollywood. Agora, quando eu conto essa história, as pessoas no passado falavam, Doug, você está inventando essas coisas. Ok, então vamos ver algumas fotos. Aqui estão algumas fotos da minha mãe com algumas celebridades. Essa aqui é a minha mãe com Dusty Hoffman. Eu tenho muitas fotos, mas eu peguei só algumas que vocês ainda podem reconhecer. Essa é uma versão da minha mãe jovem com Sylvester Stallone, Muhammad Ali. Alguém lembra do George Burns? Paul McCartney. Aqui a minha mãe está com Warren Daly, Jimmy Stewart, Bob Hope, Natalie Wood. Algumas pessoas até acham que elas se pareciam. Aqui ela está com Sally Field, que ainda está atuando hoje em dia. Clint Eastwood ainda está produzindo, Paul Newman, Roger Moore, um dos James Bonds. Então ela conhece essas pessoas, e quando nós crescíamos, meu irmão e eu, nós não tínhamos noção quão famosas eram essas pessoas. Eram compositores famosos, cantores e atores, entrando e saindo de nossa casa, das duas. Uma em Los Angeles, ela morava em Beverly Hills, e em Nova York. E uma coisa que eu percebi era que eles não eram muito felizes. Nós tínhamos alguns amigos, eles eram crianças atores, que cometeram suicídio. Saudáveis, talentosos, inteligentes, bonitos, mas eles eram tão vazios. Eles estavam na televisão, mas eles se mataram. Eu tinha um amigo que ele se trancou na garagem, ligou o carro e se asfixiou, porque ele era muito infeliz. Muitas pessoas em Hollywood têm problemas com drogas. Eu tenho que dizer que o casamento deles não dura o tanto quanto o de uma pessoa normal. Então as pessoas pensam, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse fama, eu e meu irmão vimos que essas pessoas não eram tão felizes. Então eu estava pensando de onde vem a felicidade. Um ano depois, quando a minha mãe morreu, ela tinha minha idade, 57, morreu de câncer, uma jovem mulher. Karen e eu estávamos na Rússia. Nós tivemos que fazer uma viagem de emergência para casa. Ninguém ligou, nenhuma das pessoas de Hollywood ligou. Era apenas eu, minha esposa e meus avós que estávamos lá. Ela basicamente morreu sozinha, com pouca pompa. Apenas uma pequena mensagem dizendo, Ruth Butler morreu. Então tudo isso é apenas uma ilusão. Isso realmente não significa nada. Filmes e televisão apenas cria uma ilusão porque você multiplica uma imagem. Mas elas são pessoas normais, com suas lutas. Eu cresci na maioria do tempo em Nova York, nasci no sul da Califórnia, em Burbank.
Minha mãe se mudou para Nova York depois que se divorciou de meu pai. As pessoas estavam impressionadas porque o casamento durou 6 anos. Eu tinha 3 anos quando eles se separaram. Ficava pulando entre os meus avós, meu pai, minha mãe. Eles não sabiam o que fazer conosco porque o meu pai era tão ocupado, minha mãe também era muito ocupada, então eles tiveram que nos mandar para acampamento de verão. Desde quando éramos muito jovens, todos os tipos de internato ou algum tipo, eles nos tiravam de casa e nos mandavam para lá, porque eles estavam tão ocupados com as carreiras deles e nós percebemos que nós estávamos atrapalhando eles. Aqui é o meu irmão e eu em um dos vários acampamentos de verão que nós fomos. O homem na foto era um dos namorados da minha mãe. Quando essa foto foi tirada, ele era o presidente da Mainstream Records, Robert Chard. Ela ficou com ele durante 20 anos, nunca se casaram. Foi pela primeira vez numa escola militar com 5 anos de idade, no sul da Califórnia, chamada Academia Militar Black Fox. Talvez alguns de vocês já ouviram falar de Jenny Wilder e Larry Hagman. Os dois frequentaram a Black Fox. A segunda escola militar que frequentei foi a Academia Militar de Nova York. Essa é uma foto de lá, algumas vezes era conhecida como NIMA. Donald Trump se formou lá, ele se formou na época que eu estava chegando, ele era um pouco mais velho do que eu. Era a escola mais estrita da América do Norte. Eles tinham regras para tudo, mas acredite ou não. Na verdade, eu estava mais feliz nessa escola do que em outras escolas. Aqui, com um dos meus amigos, a pessoa parada do meu lado nessa pequena foto, eu não tinha visto. Só posso dizer que o nome dele era Bob, não posso dizer mais. Eu não o via há 40 anos. E um dia ele viu um dos nossos programas de televisão e ele ligou para o escritório e disse: "Fale para o Doug me ligar. Fale para ele que aqui é o Bob." E não deu outra. Eu liguei de volta para ele e nós nos encontramos na Flórida. Ele acabou tendo uma vida bem interessante. Ele estava com Ronald Reagan quando ele levou um tiro. E ele foi para a escola militar e acabou tendo uma carreira muito interessante. Eu fui para 14 escolas diferentes, morando entre Miami, Califórnia. Eu fui para a escola de Maine, Nova York. Parte disso era porque os meus pais estavam trocando custódia e parte da razão era porque eu estava me metendo em encrencas e eles ficavam me mudando de escola para escola. E eu fui para escolas públicas, escolas católicas, escolas judaicas, escolas militares. Eu não tinha completado o ensino fundamental e eu já tinha ido para 14 escolas diferentes. Isso só para ter uma ideia de como eu saltava por aí. Às vezes me confundo com tudo isso. E não ajudou porque o meu pai e a minha mãe tinham problemas. E o meu pai, um problema com a bebida, minha mãe usava drogas. E eu me lembro que um dia, quando eu tinha 13 anos, minha mãe disse: "Douglas, eventualmente eu sei que você vai provar estas coisas. Eu só prefiro que você faça isso em casa." Ela enrolou um baseado e fumou maconha comigo. E isso se tornou mais comum e frequente. Minha mãe, tão animada com isso, tirou uma foto de nós uma vez. Muito frequentemente em nossa casa, 2 ou 3 vezes na semana, minha mãe e eu fumávamos maconha ou haxixe e tomávamos sorvete. Ela falava que queria que eu fizesse isso em casa. Vocês sabem, eu não fiquei só em casa. E assim eu comecei a ter todos os tipos de problema. Eu mudava de um para o outro. Eu fugi de casa pela primeira vez quando eu tinha 13 anos. Eu só estava buscando o propósito da vida e costumava pensar em suicídio o tempo todo, porque na maioria das escolas públicas que nós frequentamos, eles falavam que não existe Deus e quando você morre, você apenas vira fertilizante, não há propósito. Eu me lembro de ter pensado, quando eu morava em Nova York, eu fui para o parapeito de um desses arranha-céus. Nós morávamos em um prédio que tinha 20 andares de altura. Eu cheguei lá em cima, parei, olhei e pensei: bem, tudo que eu tenho que fazer aqui é pular. Eu já não serei mais infeliz? Será que eu preciso dizer que eu não fui uma criança feliz? Eu via que meus pais estavam ocupados com suas próprias carreiras. Eu não tinha nenhuma paz, nem felicidade. Eu acreditava que quando alguém morre vira poeira, sempre se metendo em problemas na escola. Por que eu não acabo com tudo isso? O que eu tenho que fazer é pular. Eu não vou me machucar. O triste é que eu comecei a pensar sobre isso aos 7 anos de idade. Eu me lembro que uma das razões pela qual eu não pulei foi que eu sempre estava com medo, pensando: e se eu pular e sobreviver? Eu lembro de ter escutado sobre um homem que morava em Nova York, que tinha pulado 9 andares e sobreviveu. Ele ficou todo quebrado pelo resto da vida. Eu pensei: assim vai ser pior do que antes. Eu lembro de uma vez de ter entrado no quarto da minha mãe e ela tinha saído. Nesse tempo, meu irmão estava morando com meu pai no sul da Califórnia por causa de seus pulmões devido à fibrose cística. E eu fui para o armário de remédios da minha mãe. Eu sabia que a minha mãe tomava pílulas para dormir.
dormir. Pensei em tomar algumas pílulas e dormir. E uma das razões pela qual eu estava tentando fazer isso, eu sei que isso parece loucura, mas eu pensava, eu quero ter a atenção de meus pais. Eu pensei que o suicídio seria um bom jeito. Eu sei que isso é maluquice, mas como uma criança, você não bate bem. Eu pensei que o suicídio seria um jeito de ter a atenção deles. Então eu sempre tinha problemas na escola. Eu fui para o armário de remédio da minha mãe e encontrei um pote de remédio dizendo, Valina, tomar 1 hora antes de dormir. Eu enchi minha mão e fiquei parado ali por um longo tempo. Eu pensei, é isso, eu posso apenas tomar isso, dormir e nunca mais acordar, sem mais problemas. Mas o problema era que eu tinha 12 ou 13 anos nessa época, e eu não tinha certeza que Valina era uma pílula para dormir. Não dizia pílula para dormir na embalagem, dizia Valina, tomar uma na hora de dormir. Valina? O que é Valina? Será algum pílula para moças ou algo do gênero? Quem sabe o que poderia ter acontecido? E eu poderia me sair muito mal se eu tomar uma caixa cheia disso. Eu me lembro que cheguei bem perto de me matar aquele dia, mas Deus continuou me impedindo. E sabe uma coisa que me ajudou? Eu tenho uma curiosidade insaciável. Eu pensei, se eu me matar hoje, alguma coisa muito importante pode acontecer amanhã e eu vou perder. E assim eu odiei o meu suicídio um dia cada vez, por causa da curiosidade, por anos. Alguns anos depois, eu me lembro que minha mãe completou 40 anos. Ela me ligou e falou, sabe, Doug, eu cheguei à conclusão que a minha beleza e talento estão desaparecendo e eu estou pensando em acabar com a minha vida. E eu falei, mãe, deixa eu te dizer como eu lido com isso. E nesse momento, eu era um cristão. E eu disse, você perde todas as suas opções quando você comete suicídio. Você nunca saberá o que ficará melhor amanhã. Você nunca vai descobrir se você se matar. Então apenas viva um dia de cada vez. Um ano depois, ela me disse que aquilo realmente ajudou. Então eu comecei a pensar, sabe, porque se matar fazendo alguma coisa chata, como pulando de um prédio ou tomando uma mão cheia de remédios, eu escutei um comercial de cerveja que falava, você só vive uma vez na vida. Agarre todo o gosto, você pode. Eu não estava muito certo o que gosto era, mas eu pensei, isso parece bom para mim. Eu vou me divertir o máximo que puder e vou me divertir até eu me matar. Aí eu comecei a ter uma vida selvagem sem limites. Quando eu estava morando com minha mãe, nessa altura já usava drogas em casa com ela, e eu descobri onde era o seu esconderijo. E um dia eu fui parado pela polícia na rua. Eu tinha uma faca de mergulho debaixo da minha calça, boca de sino. Eu usava boca de sino naquela época. E a polícia me levou para a porta da minha mãe. Aliás, sabe quem morava em cima da gente? O Lloyd Bridges e seus filhos Bo e Jeff Bridges, em nosso prédio. Eu só falei isso porque ele era famoso pela sua caça submarina. Eu costumava mergulhar na Flórida e trouxe a minha faca de mergulho para Nova York. Eu colocava na minha calça boca de sino e mostrava para os meus amigos. Alguém disse isso para a polícia. A polícia me levou para casa. Eles bateram na minha porta, minha mãe olha pelo olho mágico, ela vê a polícia, vai e joga todas as suas drogas na privada. Ela abre a porta e eles falam, nós só queremos trazer o seu filho de volta e aqui está a faca dele. Nós não vamos prendê-lo, mas certifique-se de que ele nunca saia com isso de novo. Gente, eu me meti em uma encrenca e tanto. Não porque a polícia tinha me pego, mas era porque a minha mãe tinha dado descarga e talvez milhares de dólares de maconha e haxixe. Assim nós vivíamos naquele tempo. Assim eu conheci esse aspecto. E quando eu estava morando com meu pai, e a especialidade do meu pai era o álcool. Ele morava em uma mansão no sul da Califórnia. No sul da Califórnia, ele tinha um bar completo em casa com estoque melhor do que alguns bares da cidade. E os meus amigos e eu bebíamos. Eu arrumava muita confusão. Comecei a me envolver com roubos, brigas e drogas. Comecei a fumar cigarros. E eu estava entrando e saindo da prisão. Fugi de casa várias vezes. A minha mãe disse para o meu pai, o Doug precisa expressar a si mesmo. Porque as escolas militares têm muitas restrições, têm muitas regras. Ele está se rebelando. E continuou, achei uma escola onde não há regras. Onde ele pode se encontrar. Eu não sei como no mundo ela conseguiu convencer o meu pai de fazer isso. Aí eles me mandaram para a escola em Maine, que tinha um nome de Pinhenge School. Essa é uma escola para os filhos dos hippies, ou sei lá. Não havia nenhuma regra nessa escola.
Você não precisava ir para as aulas se você não quisesse. Você não tinha que acordar se você não quisesse. Eles tinham dormitórios mistos. Eu achei algumas fotos dessa época. Eu conhecia todos esses garotos. Eles tinham dormitórios mistos para todas as idades. Eles falavam, as crianças vão aprender o que eles querem aprender. Apenas coloque eles nesse ambiente. Eu vim de um colégio militar, o colégio mais estrito da América do Norte, para a escola que era a mais liberal da América do Norte, dirigida por um bando de hippies. E é verdade, você realmente aprende o que você quer aprender. Nós aprendemos como fazer cerveja de açúcar, trigo, e eu não vou dar a receita completa. Nós aprendemos como fazer LSD, e nós não tínhamos nenhuma regra. E onde você acha que era mais feliz? Na escola militar ou na escola liberal? Eu era mais feliz na escola militar. Algumas crianças tentaram se matar. Tinha esse problema o tempo todo na escola liberal. E assim eu estava me metendo em muitas confusões e o que eu queria era atenção. Eu queria que meus amigos gostassem de mim. Todo mundo quer amor. Eu sentia que ninguém se importava comigo. Então eu tentei muito fazer com que alguém gostasse de mim. Eu fazia praticamente qualquer coisa quando eu estava morando com meu pai. Essa é uma foto do Google da Ilha do Pôr do Sol, número 1, onde meu pai morava. A casa fica na parte superior desta foto. É uma casa bem na Bahia. Nós tínhamos 3 barcos no quintal. Era um iate, uma lancha e eu tinha um barco para velejar. Eu e meus amigos com quem eu cresci na ilha, já ouviram falar dos pneus Firestone? Eu costumava namorar a Amy Firestone. Karen é mais bonita. Vocês já ouviram falar dos aspiradores de Paul Hoover? Sandy Hoover é uma das crianças que a gente costumava brincar na ilha. Essas eram as crianças e muitas outras que eu poderia mencionar. A gente ficava entediado no verão e ia invadir as casas dos outros milionários. Só falávamos de bobeira. O que você quer fazer? Eu não sei, porque a gente não invade essa casa. E a gente ia e se desafiava, sabe? Crianças não têm nada para fazer. E a gente invadia a casa. Não importava o que a gente roubava. Só roube alguma coisa para mostrar que você esteve lá. Eu roubei uma raquete de tênis, não significava nada. Então eles começaram a me desafiar. Eu te desafio a invadir a casa enquanto as pessoas estão lá dentro. E você pode ver as luzes acesas. Sabíamos que as portas estavam abertas porque a ilha tinha seguranças. Então as pessoas estavam bem relaxadas e a gente invadia e roubava alguma coisa. E eu faria qualquer coisa que meus amigos faziam. Essa história, em particular, foi bem interessante. Os guardas da ilha tentavam descobrir como esses ladrões estavam chegando à ilha. Porque havia um portão, havia apenas uma ponte para chegar à ilha, e estava cheia de guardas, e eles paravam todo mundo que queria entrar na ilha. E essas ondas de assaltos na ilha, a gente sentava e ria quando víamos os barcos de polícia patrulhando na ilha, tentando saber como esses ladrões estavam chegando à ilha. E eram os filhos dos milionários invadindo a casa dos outros. Oh, vamos invadir a sua casa. Nós invadimos a minha casa semana passada. Excesso de estupidez. Eles me desafiavam a pular da ponte na água e eu faria apenas para conseguir a atenção deles. E as coisas continuaram progressivamente a ficar pior. Drogas, roubos. Eu comecei a invadir casas de outras pessoas e roubava carros, fugia da polícia. Eu fui para a autoescola várias vezes, mesmo antes de ter carteira, por causa dos problemas que eu tinha. Mas uma coisa interessante aconteceu. Eu finalmente saí de casa quando eu tinha 15 anos e eu falei para meu pai. A minha madrasta falou, ele sai ou eu saio. Então, não a culpa, eu realmente era um problema. Meu pai me mudou para um dos hotéis dele e falou, você vai ter que morar aqui. Isso não funcionou por muito tempo e finalmente eu falei, pai, eu tenho que sair. E ele falou, eu não sei mais o que fazer com você, eu já tentei tudo. Eu respondi, tenho que descobrir isso por mim mesmo. E eu saí. Virei um mochileiro com 15 anos, peguei carona e fui para Boston. Fui preso várias vezes e meu pai teve que me tirar da cadeia. A única coisa que ele disse foi que não sabia o que fazer comigo. Então, eu fui para Boston, eu tinha falsificado minha carteira de motorista, eu nasci em 1957, eu mudei a minha data de nascimento para 52. Eu tinha uma identidade falsa que falava que eu era mais velho do que eu era. Daí eu consegui um apartamento em Boston, comecei a invadir casas e roubar. Roubava carros, usava drogas e tinha um trabalho de meio período como um guarda de segurança. Acredite ou não, chamado a inteligência de Boston. Eu trabalhava como segurança à noite e roubava de dia. Era como se eu estivesse de mudança. Enquanto eu estava vivendo assim em Boston, me metendo em vários problemas, eu conheci um amigo que era muito religioso.
Ele também era segurança e descobriu o que eu fazia na parte do dia. Eu falei, Derry, você vai me entregar? Ele respondeu, não, Doug, eu não preciso te entregar. O seu karma vai te pegar. Como assim? Ele falou, tudo que você faz volta. Eu disse, Deus não existe. Eu era praticamente um ateísta. A minha mãe era judia, mas sabiam que você pode ser uma judia e ainda ser uma ateísta? Ela era muito orgulhosa de suas raízes judaicas, mas ela não praticava nada da religião. E o meu pai, mesmo que ele tinha sido criado como um batista, ele era praticamente um agnóstico. Então eu falei, Deus não existe. Eu roubei uma televisão e nada aconteceu comigo. Ele falou, você vai ver. E não muito depois que ele me falou isso, eu acordei no meu apartamento em Boston e a porta estava aberta. Eu revisei meus pertences e percebi que minha TV tinha sido roubada. E também meu rádio. Fiquei bravo, liguei para a polícia e falei, vocês têm que prender esses caras. Eles são ladrões, eu pago impostos para vocês fazerem esse trabalho. E eu estava muito indignado. Comecei a perceber, a ver que tudo que eu fazia parecia sair pela culatra. Eu roubava alguma coisa e meus amigos eram todos ladrões, eles roubavam de mim. Ou eu roubava alguma coisa e eu geralmente estava chapado e bêbado e escondia. E quando eu estava sóbrio, me perguntava, aonde mesmo que eu pus isso? Ou não sabia onde eu coloquei um dinheiro. Uma vez eu roubei uma coisa, e me lembro de uma vez que eu coloquei a minha vida em risco para roubar um rádio. Liguei o fio, mas estava quebrado, nem funcionava mais. Eu comecei a pensar, tem que haver um Deus. Jesus disse, faça com os outros o que você quer que façam com você. E tudo que eu estava fazendo parecia que estava voltando para mim. O que realmente me convenceu foi uma pequena coisa. Eu fui à casa de uma pessoa. Aliás, eu parei imediatamente de roubar, eu só tinha dado um tempo. Eu fui à casa de uma pessoa e roubei uma caixa de mix para panquecas instantâneas. Eu sei que isso parece burrice, mas eu fiz porque era um mix integral para panquecas instantâneas. Vocês veem que idiotice isso era. Porque eu estava bebendo, fumando, eu estava usando drogas, mas como hippie, eu só queria usar panquecas de farinha integral. Lá estava essa caixa novinha de mix para panquecas instantâneas. E isso é antes de existir o código de barras. Elas usavam um pequeno selo redondo em cima, colocavam esse selo com o preço em cima, $1,19. Eu roubei e naquele dia eu voltei para minha casa. E alguns amigos estavam lá enquanto eu tinha saído. Eu tinha acabado de comprar uma jarra de suco instantâneo Tang, novinha. Vocês lembram dessa bebida? Os meus amigos tomaram toda a jarra e na jarra vazia estava a tampa. E na tampa estava o selo estampado $1,19. Aí eu olhei para o mix de panquecas e olhei para a jarra e pensei, o crime não compensa? Aí eu comecei a pensar que deveria existir um Deus, então eu comecei a procurar. Eu pensei, eu preciso encontrar qual é o propósito. Daí eu comecei a ir por todas essas diferentes religiões. De repente tornei-me interessado na religião. Eu nem pensava em cristianismo, porque eu achava que eram todos hipócritas. Porque você via as notícias, eles falam sobre os protestantes na Irlanda, brigando com os católicos e vice-versa. Eu concluí, os cristãos são todos hipócritas. Eu ligava a televisão e via esses programas evangélicos. Para mim, eles eram uma forma inferior de vida. Deus não tem um bom senso de humor? Agora eu sou um deles. Todos esses chatos e hipócritas. Sabe, um grande problema pelo qual muitas pessoas se afastam do cristianismo é porque elas pensam que cristianismo é para seguir os cristãos. Um cristão não é seguidor de cristãos. Um cristão é seguidor de Cristo. Então eu comecei a me envolver com essas religiões orientais e me envolvi em meditação transcendental e aí em budismo. Naquela época dos Beatles, todo mundo estava meditando. E as religiões orientais eram consideradas muito intrigantes na América. Eu meditava, fazia uma coisa que se chamava ciência espiritual do DNA, e eu peguei um pouco da minha herança judaica e misturei com isso. Eu também tinha ido em colégios católicos, então eu acabei fazendo uma grande mistura de todas essas religiões, e eu sendo o meu próprio papa, tentando juntar as peças. Eu era muito espiritual. Eu pegava uma parte de uma religião e outra parte de outra religião, e enquanto isso estava acontecendo, eu era muito espiritual, religioso. Mas eu ainda estava usando drogas e bebendo, eu ainda era um escravo dos meus pecados. Não tinha me tornado melhor. Na época, o meu pai voou para Boston. E ele fez uma viagem especial e ele disse, Doug, você precisa voltar para a escola. Eu mostrei para ele, olha pai, aqui está meu uniforme. E eu tenho meu próprio emprego, mostrei o meu próprio apartamento. Eu mostrei que eu tinha bastante dinheiro dos roubos e tal. A certa altura eu tinha 2 empregos, eu trabalhava duro. Eu tinha 2 empregos legítimos, mais os roubos. Eu trabalhava em uma empresa de inoxidáveis onde nós fazíamos peças para botas. Seja como for, meu pai falou,
você está desperdiçando a sua vida. O meu irmão Falcon estava doente, ele não podia tomar conta dos negócios da família. Eu tinha um meio-irmão da terceira esposa do meu pai, a Betty. Ele começou a fazer o que podia, mas meu pai me disse, você está jogando sua vida fora, você precisa de uma educação. E disse ainda, Doug, eu achei uma boa escola para você. Você vai adorar, você vai gostar da aventura. Essa é uma escola que é um barco, era chamada Flint School. Havia duas escolas como essa naquela época. Num, eles fizeram um filme chamado White School. Era uma escola para garotos. Essa aí é a mista. Eram escolas unicamente no barco, muito caras, que velejavam ao redor do mundo. E eles ensinavam no barco. Meu pai disse, você vai fazer esportes aquáticos. Mergulhos. Tinha garotas, porque eu falei que eu não ia voltar para a escola militar. Porque naquela época, na Academia Militar de Nova York, não tinha garotas. Mas hoje tem. Eu falei que não ia voltar para a escola só de garotos. Você vai amar, ele disse. Ele me implorou. Eu disse, ok. De algum jeito, ele me arranjou um passaporte. Voei para Milão, na Itália. Me colocou nesse barco escola, na verdade eram dois barcos e navegavam juntos, a Flint School. Depois ele me deixou e eu percebi que isso era meio que um truque, porque era uma escola bem única para os filhos dos políticos e milionários. Para tirá-los de seus ambientes, eles tinham muitas crianças envolvidas com furtos, armas e drogas naquela época, e eles os tiravam desse ambiente e colocavam-nos em um ambiente controlado. Ensinavam princípios de negócios, mas eles ensinavam ateísmo. Agora, eu era bem espiritual. Eles nos mostravam filmes de Darwin e falavam para a gente ler livros de Anne Rand, Atlas Shrugged. Eu não sei se vocês conhecem isso. Fala tipo que você é Deus. E eu me rebelei. Eu não queria participar. No colégio militar, se você desobedecer, eles te batem com cinto. Eles podiam naquela época, provavelmente hoje eles não podem mais, mas essa escola era para os filhos dos políticos ricos e outros, então eles não tocariam neles. Enquanto isso acontecia, eu estava me revoltando. Eu passei por uma religião chamada a ciência espiritual do DNA. E eu estava tentando me tornar um com as minhas moléculas de DNA, eu tocava meu gravador no meu quarto, e o capitão falava, você vai ter que comer no chão se você não participar. E eu falei, ok, eu comi no chão, eu perturbava a escola. Eles falavam que eu tinha que ficar no meu quarto e os meus amigos me traziam comida. Isso continuou por 2 meses. Eu só me rebelei porque eu pensava que eu tinha sido enganado, porque eles tomam seu passaporte e era muito controlado. Se você fosse preso na Itália ou na Turquia, você teria grandes problemas. Então eu me sentia enganado. Eu tinha sido um adulto, eu morava sozinho em Boston, tivera uma identidade falsa e era uma criança de volta na escola e eu pensava, o que fiz para merecer isso? Então nós tivemos uma experiência interessante. Nós estávamos velejando no norte da África de Tunis para o ponto de Maó, da Espanha. No meio do caminho, nós pegamos uma terrível tempestade. A água estava entrando, a vela principal quebrou, o vento estava uivando. O capitão estava tendo enjoos, a água estava geladíssima, na época do Natal. E o que você acha que o ateu faz quando ele acha que vai morrer? Ele começa a orar. Eu estava fazendo orações. E você faz algumas promessas porque todos sabem que estão fazendo algo errado quando isso acontece. E é claro que medo é uma razão errada para servir a Deus. E assim que a tempestade tinha acabado, nós esquecemos tudo sobre as orações e as promessas. Eu consegui convencer o capitão falando que eu ia cooperar pelas próximas semanas, até a época do Natal, se ele prometesse deixar eu voltar para casa nas férias de Natal. E ele estava tão ansioso por se livrar de mim que ele ligou para meu pai e disse, combinado. E continuou, o Sr. Bachelor Doug tem mostrado um bom progresso. Nós vamos deixá-lo ir para casa no Natal, porque o meu pai teve que pagar o ano escolar todo adiantado. Eles então não se importavam, eles só queriam se livrar de mim. Entrei num avião em Madrid, na Espanha, pedi cerveja, um pacote de cigarros e falei para eles, vocês nunca mais me verão de novo. E eles nunca viram. Voltei para os Estados Unidos, fui para as férias de esqui com meu pai e quando chegou a hora de voltar para a escola eu fugi pela última vez. Fui mochilar por todo o país e eu mochilei por milhares de quilômetros. Eu mochilei pelo país e encontrei um lugar quando eu tinha 15 anos, visitando meus avós no deserto de Hot Spring Desert, nas montanhas acima de Palm Springs, há uma montanha bem alta com mais de 3.000 metros, chamada Monte San Jacinto. Na metade do caminho para o topo da montanha havia uma caverna, tinha várias cavernas por ali. Eu falei, eu vou encontrar Deus na natureza. Agora, no meu caminho para Palm Springs, algo de interessante aconteceu.
Eu fiquei preso na rodovia em Oklahoma. Estava com frio, com fome, todos esses caminhões estavam passando. Eu estava um pouco de ressaca e estava desesperado. Eu disse, eu tenho que tentar orar. Depois de ter ficado ali por 8 horas congelando, porque eu tinha umas roupas da Flórida e era dezembro, em Oklahoma, estava congelando, eu orei e falei, Senhor, eu sei que eu tenho sido uma pessoa terrível. Se o Senhor está aí, você, por favor, poderia me ajudar? E eu preciso de ajuda, de 4 coisas. Por favor, ajude-me com uma carona para onde eu estou indo. Eu ainda tinha 2.400 quilômetros pela frente. Por favor, me ajude a conseguir alguma comida. Eu estava com fome. Me ajude a arrumar algum dinheiro. Eu havia perdido todo o meu dinheiro bebendo e jogando sinuca na noite anterior. Eu orei por uma carona com uma pessoa normal, porque eu já havia recebido carona de umas pessoas bem estranhas. Assim que eu terminei de orar, o próximo veículo veio, parou, me pegou, me levou até o meu destino final em Palm Springs e pregou para mim todo o caminho até lá, o que eu não havia pedido. Eles me deram $40 quando eles me deixaram. Compraram minha comida todo o caminho, tudo que eu orei a Deus. Ele tinha me dado. Eu pensei, mas que coincidência. Mas eu tinha que escutar ele ou pular fora do carro. Então eu escutei ele, mas eu pensei, a Bíblia é um conto de fadas. Agora eu vou encontrar Deus através da natureza. Então me mudei para essa caverna afastada, nessas montanhas no deserto. Essa é uma foto de Palm Springs naquela época, metade do caminho de onde eu morava. Só para vocês saberem, essa montanha é uma das maiores montanhas do sul da Califórnia. Tem 3.300 metros de altitude e eu não sei qual a altitude desse pico aqui. 10.000 pés, só para ter uma perspectiva. Palm Springs é no nível do mar, então parece muito mais alto. E na metade do caminho, bem no pé dessa montanha, na base da foto, tem uma caverna ao lado de um riacho. E eu queria achar Deus através da natureza, então me mudei para essa caverna. Ali eu morei por mais ou menos 1 ano e meio. Eu só não queria ficar perto de pessoas. Eu estava tão cansado das pessoas de Nova York e eu não me dava bem com as pessoas. Decidi que eu apenas iria tentar achar a Deus na natureza. Eu tirei toda a minha roupa, coisa que não era tão incomum naquela época, acredite ou não. Eu não era o único. Eu desci para a cidade umas 2 vezes por semana com uma panela. Aliás, eu colocava as roupas. Uma vez eu esqueci de fazer isso, mas é uma outra história que eu não tenho tempo para contar. Eu pegava minha comida e voltava para casa, ou eu mendigava comida na lixeira atrás do mercado. Quando os meus avós descobriram que eu estava procurando comida na lixeira, eles falaram para meu pai, como vocês acham que meu pai se sentiu? Ele trabalhava tão duro para que seus filhos nunca sofressem o que ele sofreu quando era criança. Disseram para ele, Doug está tirando comida da lixeira, porque eu era muito orgulhoso para pedir qualquer coisa. Sabe, Deus pagou um preço alto para que nós não precisássemos ir para a lixeira do mundo. Ele entregou seu filho, mas ao invés de irmos a Jesus para ter felicidade, nós achamos que vamos ter isso na lixeira do diabo. E isso quebra o coração dele. O preço que Deus pagou foi tão alto, e ele fez tanto que pudéssemos ter a felicidade verdadeira, mas mesmo assim nós voltamos para o lugar errado. Mas o milagre é que quando eu me mudei para essa caverna, essa era uma foto do meu gato, Stranger. Ele me apareceu lá um dia e morou comigo por 1 ano e meio. Eu o chamava de estranho e ele tomava conta dele mesmo na maior parte do tempo. Às vezes, comprava algo para ele. E havia uma Bíblia que alguém esqueceu na caverna, lá em cima nas montanhas. Daí eu comecei a ler a Bíblia. Alguém me perguntou, era uma Bíblia dos Gideões? Os Gideões que colocaram elas lá? Eles colocam em todos os quartos de hotéis. Depois, quem sabe, eles colocaram nas cavernas, pensava. Mas não, era uma versão King James. Assim, finalmente, eu comecei a ler a Bíblia para poder discutir com os cristãos. Disse comigo mesmo, isso não pode ser verdade, mas eu continuei lendo. E percebi que de fato é verdade. Eu pensei, o que eu tenho a perder? Sabe, eu li a enciclopédia e dizia que Jesus realmente viveu. E eu concluí que Jesus ou era um doido ou mentiroso, ou ele era o Senhor. E eu acho que C.S. Lewis disse que ele tem que ser um lunático, ou mentiroso, ou o Senhor. Essas são as únicas opções no que se refere a Jesus. Ele realmente existiu, sabemos que ele ensinava. Ele seria ou um trapaceiro, e eu não podia aceitar isso, ou ele era insano. Eu fiquei espantado quando eu estava lendo a Bíblia. Quão frequentemente eu lia alguma coisa na Bíblia e descobria, a escrita na parede é daqui que vem essa expressão da Bíblia? Virar outra face. Foi Jesus quem falou isso? Nunca tire a primeira pedra. Eu não tinha ideia de que foi Jesus quem tinha dito tudo isso. Eu escutei isso a minha vida inteira e não tinha ideia de que isso estava na Bíblia. Eu finalmente cheguei à conclusão. Ele não mentiu. Ele não era louco. Talvez Deus realmente se tornou um homem para nos salvar. E há um propósito para nossas vidas. Então, eu lá na caverna, finalmente decidi, quer saber?
Eu já tentei de tudo. Fiquei de joelhos e falei, Senhor, sou uma bagunça. Por favor, entre no meu coração e me dê um propósito para a vida. Eu estava tão distante de Deus quanto uma pessoa poderia estar. Eu estava andando pelado, para cima e para baixo, pelas montanhas. Eu estava comendo comida de lixo, grande zero à esquerda. Eu falei, Senhor, você me daria um propósito para a vida? E eu senti Ele perdoando os meus pecados. Ele entrou no meu coração e tudo começou a mudar. Não tudo de uma vez, mas as coisas começaram a acontecer. Uma história bem rápida, antes que estoure o tempo. Eu estava tão animado com o Evangelho e sobre as mudanças que Deus estava fazendo na minha vida, eu disse, Senhor, eu quero falar para as pessoas, mas eu sou medroso e eu não sei como isso vai acontecer. Eu sinto que Tu queres que eu fale e pregue para as pessoas sobre Ti, porque eu estava tão animado, eu falei, Tu vais ter que me mostrar. Não muito tempo depois que eu orei essa oração, eu liguei para minha mãe em Beverly Hills e ela falou, Doug, você não vai acreditar, mas eu almocei com uma pessoa do canal NBC. E eles querem voar de helicóptero até a sua caverna e te entrevistar. Logo depois que eu tinha orado, Senhor, se Tu queres que eu seja Tua testemunha, me avise. Essa é uma foto da minha mãe, na minha caverna. Ela voou até lá de helicóptero. Eles fizeram uma entrevista em rede nacional, passou em todo o país naquele dia. Meus amigos na cadeia falaram que eles viram 3 vezes em um dia. Naquele dia até hoje, Deus tem aberto as portas para eu compartilhar isso com as pessoas. Ele tem um plano para a sua vida. Essa é uma foto de quando eu estive de volta lá na caverna algumas vezes durante alguns anos. Esse é o nosso filho Micael. Quando ele tinha 7 anos de idade, ele passava comigo lá. Esse é o riacho bem na frente da minha caverna. E nós voltamos lá com toda uma expedição. Essa é a Karen no meio com o Steven. Eu voltei lá 1 ano, levei uma outra Bíblia e deixei lá na caverna. Apenas em caso como uma coisa sentimental que eu fiz. Mas os meus familiares imediatos já morreram. Meu pai e minha mãe, eu estava com a minha mãe quando ela morreu, eu estava com o meu irmão quando ele morreu. Eu lembro de estar caminhando com o meu irmão um dia. Falcon frequentou a escola, fez faculdade, ele tentou trabalhar com meu pai o tanto quanto a saúde lhe permitia, e você pode ver que eu era a ovelha negra na família. Isso foi no casamento do meu irmão, eu tinha acabado de sair da caverna, dá para perceber. Eu estava caminhando com meu irmão um dia e ele me falou, Doug, você é sortudo. Eu falei, uau, disse. Você tem a casa na praia em Miami Beach, de frente para a água, tem um barco e carros novos. Você tem tudo que o mundo deseja. Ele disse, Doug, você é sortudo. Eu daria tudo que eu tenho para ter seus pulmões, para viver um pouco mais. Deus é injusto. E meu irmão falou, eu sou tão inteligente, mas eu estou doente. Você é tão saudável, mas é estúpido. E meu irmão basicamente disse, eu sei que estou morrendo, e eu daria tudo se eu pudesse viver um pouco mais. E eu não me importaria com mais nenhuma coisa, nem com a fama, se eu pudesse viver um pouco mais. E eu nunca esqueci quando nós tivemos essa conversa. E eu estava do lado dele, segurando sua mão, orando com ele quando ele morreu. E eu disse, Falcon, você quer que eu ore com você? Ele dizia, Doug, você vai orar pela comida? Ok, vai em frente, blá, blá, blá. Obrigado pelo molho. Ele me zoava. Mas sabiam que quando ele estava morrendo, eu disse, Falcon, você quer que eu ore? Ele falou, sim, por favor. Mas o que adianta ganhar todo mundo? Se você é famoso, se tem fortuna, se você não tiver vida, você não tem nada. Meu irmão daria tudo por um pouco mais dessa vida. E, no entanto, muitas vezes relutamos em abandonar algo e deixar Jesus tomar nossa vida e termos vida eterna. Ele quer lhe dar essa vida, mas você tem que pedir a Ele. Ele tem um plano para você, Ele quer te mobilizar. E eu gostaria de falar com vocês antes de encerrarmos. John, você pode vir e cantar com a Kelly? Obrigado. Quero te convidar, se você nunca fez isso antes, vocês que estão nos assistindo, se vocês ainda não tomaram a decisão de pedir para Jesus tomar sua vida, eu gostaria de orar com você agora mesmo para que você tome essa decisão. Nós sairemos do ar depois que o John cantar. Pai Celestial, eu oro para que cada pessoa aqui tome sua decisão para que entregue sua vida a Jesus. Que venham do jeito que eles estão e digam, Senhor, ative o seu plano para nossas vidas. Nos dê a paz e a verdadeira felicidade, que não vem da fama ou da fortuna, que vem do conhecimento de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Take my life.